Bom, pessoal, bom dia. Então, continuando, né, segunda parte da revisão. Vou compartilhar aqui com vocês de novo os slides. E agora, nós vamos falar da situação da dinâmica dos fluidos. Novamente, aqui esses conceitos de dinâmica dos fluidos, eles são voltados, são destinados dos fluidos ideais. Bom, então, quais são os dois principais conceitos de dinâmicas dos fluidos, né, para os fluidos ideais? É quando eu trabalho com a equação da continuidade e quando eu trabalho com a equação de Bernoulli. Na equação da continuidade, você pode associar aquela relação de área e velocidade. Lembra do exemplo da mangueira. Eu obstruo a mangueira, a entrada da mangueira, consegue sair, então, escoar água uma velocidade maior. Então, o que acontece? Quando eu tenho essa situação da equação, que eu vou precisar usar a equação da continuidade do sistema, isso vai implicar o quê? Que a vazão volumétrica, que nós chamamos de quê? Ela tem que ser igual a quem? Essa vazão volumétrica que tem que ser igual, tem que ser equivalente ao produto da área vezes a velocidade. Então, a equação da continuidade é uma equação de conservação. Então, o que ela vem dizer? Como ela é uma equação de conservação, ela vem trabalhar com a seguinte questão. O que você vai trabalhar com a seguinte questão. A vazão que entra tem que ser exatamente igual à vazão que sai do seu sistema. Se a vazão que entra tem que ser exatamente igual à vazão que sai, então o que nós vamos ter aqui? Que esse produto da área vezes a velocidade tem que ser exatamente igual de entrada do escoamento, tem que ser exatamente igual ao produto da área vezes a velocidade de saída de escoamento. Então, volta para a mesma relação de áreas. Se eu quero saber a velocidade de saída, eu vou calcular a razão entre a área de entrada e a área de saída desse escoamento da tubulação. Se adota as extremidades no referencial, aqui é uma entrada, e aqui vai ser a área da saída, vezes a velocidade do escoamento na entrada. Então, você consegue obter aqui. Como essa relação de velocidade e área é inversamente proporcional, o que acontece? Quando a área do seu escoamento aumenta, a velocidade dele vai se reduzir. Então, o que eu tive? Aumento de área. Perfeito. Aumentou a área, a velocidade se reduziu. O contrário, reduzir a área. Então, a velocidade aumentou. Então, por exemplo, lembram lá do exemplo do Itaipu, né? Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui a entrada do escoamento por um reservatório e a saída por um gerador ou por outro procedimento, outro extremo da tubulação. Então, pegando aqui o exemplo da entrada e saída no Itaipu, então eu tinha aqui o reservatório, eu tenho aqui o reservatório de água. Aqui tinha a tubulação, aqui tinha uma variação de altura D sobre eles, e aqui tinha a vazão tinha a saída da tubulação. Deixa eu dar uma estreitada nessa saída. E aqui nós tínhamos o quê? A saída dessa tubulação, certo? E aqui nós tínhamos o próprio gerador. Então, lá no problema da Itaipu, que eu resolvi em sala de aula com vocês, que eu tinha a área de entrada, ele dizia que era equivalente a 0,74 metros quadrados. A área de saída vai ser, não era aumentada. A velocidade no escoamento de entrada era de 0,4 metros por segundo. E a velocidade de escoamento na saída era de 9,5 metros por segundo.
Pessoal, se fizer um cálculo aqui da relação do volume, desculpa, se fizer um cálculo aqui da relação da velocidade de saída com a velocidade de entrada, em cálculo de razão, o que nós vamos ter? Que a velocidade de substituir os valores, né? E aí você vai ver que a velocidade de saída é aproximadamente 23 vezes maior do que a velocidade de entrada. Deixa eu ver. Então, só um instantinho. Só para confirmar esse dado. Isso. Então, a velocidade de saída é 23,75 vezes a velocidade de entrada. Se a velocidade de saída aumentou, a área do escoamento da saída, da outra extremidade da tubulação, tem que fazer o quê? Tem que se reduzir. Então, essa área de saída vai ser igual a 23 vezes menor, ou 1 sobre 23,75 vezes menor a área da entrada, que vai ser igual a quem? Pega aqui, a área de entrada, o problema tinha fornecido 0,74, divide por 33,75, e aí você vai ver que a área de saída vai ser o equivalente a 0,31 metros quadrados. Sempre mantenham essa relação quando a gente vai trabalhar com os fluidos ideais. Bom, só que a vazão massiva, desculpa, só que a vazão volumétrica, que é essa vazão que nós estamos investigando, né? Ela tem quais propriedades? A vazão volumétrica, que nós estamos estudando, ela vai ser igual, o que volumétrico aqui, vai ser igual ao produto da área vezes a velocidade. Lembrando, quando você faz a análise de unidade de medida, você faz isso para conseguir encontrar relação com as grandezas físicas. Fazendo uma análise de unidades aqui, a área é dada em metros quadrados, a velocidade é dada em metros por segundo. Metro quadrado por metro quadrado é metro cúbico por segundo, e metro cúbico é a unidade de volume, certo? Então, o que eu posso dizer? Que a vazão volumétrica, que é essa vazão que provoca o escoamento, que é causada pelo escoamento a determinada velocidade, ela vai ser equivalente ao produto da área vezes a velocidade, mas ela também vai ser equivalente ao volume dividido pelo intervalo de tempo. Um cuidado que vocês têm que ter aqui. Muitas vezes a vazão, né, dependendo do instrumento de medida, da análise que é feita, ela é dada em unidade de litro por minuto. Então, por exemplo, eu vou trabalhar em um laboratório, vou fazer uma análise com um equipamento, com um DSC que mede fluxo de calor, e aí eu quero descobrir qual que é o tipo de reação que eu vou ter na substância. E aí eu coloco como condição que eu quero que ele escoe a 20 mililitros por minuto. O que eu tenho que lembrar aqui de fazer conversão? Então, no Sistema Internacional de Medidas, né, a unidade de vazão é metro cúbico por segundo. Se eu tenho algo que é da ordem de 20 mililitros por minuto, lembra que mili, que esse Mzinho aqui, ele não é de metro, ele é de 10 a menos 3, de fator de potência. Então, 20 mililitros aqui vai ser igual a quem? 20 vezes 10 a menos 3 litros por minuto. Aí, o que eu preciso lembrar? Das conversões de litro para metro cúbico. Cada 1 metro cúbico, pessoal, equivale a quem? A 1.000 litros. Portanto, x metros cúbicos, de novo, multiplica cruzados a regra de 3. Vai ser equivalente a quem? 20 vezes 10 a menos 3 litros.
multiplica cruzado aqui. Então, vou ficar 20 vezes 10 a menos 3, dividido por 1.000. E com essa relação, eu consigo obter uma razão aqui de uma conversão de mililitros para metros cúbicos, que é da ordem de 2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. E no caso do minuto, aí é um pouco mais fácil. O que a gente vai ter que lembrar? Que cada 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, eu vou ter aqui que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, portanto, essa razão de 20 mililitros, essa vazão de 20 mililitros por minuto, vai ser equivalente a 2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos, dividido por 60 segundos. É assim que faz a conversão quando vai se trabalhar com essa relação de vazão, tá? Aí, além da vazão volumétrica, nós temos o quê? Nós temos a vazão massiva. A vazão massiva, o que a vazão volumétrica fala? Ela está falando qual que vai ser, quantos litros ou quantos metros cúbicos do fluido vão estar escoando por segundo. No caso da vazão massiva, ela vem dizer quantos quilogramas, qual que é a massa do escoamento do fluido que escoa por segundo. Então, ela vai ser dada por quem? Essa vazão massiva, ela vai depender da densidade do fluido que está escoando vezes a vazão volumétrica, certo? E só isso, apenas isso. Daí, pessoal, quando nós trabalhamos com Bernoulli é a equação mais importante que ser trabalhada na dinâmica dos fluidos, né? É uma relação de balanço, uma relação de conservação. E por que eu falo que é uma relação de balanço, de conservação? Porque quando você vai trabalhar com Bernoulli, o que você chega no resultado final? Que a pressão hidrostática mais a pressão potencial mais a pressão cinética, ela se conserva. Então, eu não vou cobrar dedução da equação de Bernoulli, eu já fiz em sala de aula, vocês acompanharam, mas é necessário entender bem essa equação. Quando eu tenho aqui, eu estou me dizendo o quê? Que a soma de todas as pressões que existem nesse sistema, ela vai se conservar, vai ser igual a zero, vai se conservar, por quê? Porque a soma de todas as pressões de entrada tem que ser equivalente à soma de todas as pressões de saída. E o que isso significa, pessoal? Quando eu tenho essa soma de pressão, eu tenho que considerar a pressão hidrostática em si, que é a pressão do próprio fluido, né? Pressão, força sobre a área. Eu tenho que considerar, vou até escrever aqui, essa é a pressão hidrostática, que é aquela que vocês estavam trabalhando desde o começo de estática dos fluidos. Vocês têm a pressão potencial, que é encontrada na lei de Stevens, embora não tenha comentado com esse nome na lei de Stevens, mas essa pressão potencial, ela depende da variação da altura, certo? É uma consequência da energia potencial que tem no sistema. E aqui vai ter a pressão cinética, que vai depender da velocidade do escoamento. Agora, a velocidade do escoamento faz parte da equação. Então, se você tiver a mesma altura entre dois níveis, não significa que você vai ter a mesma pressão. Por quê? Porque agora depende da velocidade do escoamento também, certo? Aí, quando eu tenho que essas somas de pressões, que essa relação de Bernoulli, ela promove uma equação conservativa, o que eu posso encontrar com ela? Eu posso tentar encontrar a variação de pressão entre as extremidades de entrada e saída do escoamento, posso tentar encontrar a variação de altura, posso tentar encontrar a velocidade em qualquer ponto desse escoamento, que isso vai me ser permitido. Então, vamos observar aqui um exemplo
pessoal, para a gente trabalhar. Que vai falar o que acontece quando você tem um escapamento, né? Por exemplo, em um ar comprimido. Então, você imagina que você tem um tubo de ar, como na geladeira você tem, como no ar-condicionado você tem, ou em qualquer outro dispositivo que seja usado para resfriar um ambiente, um sistema. E aí o que acontece? A pressão para fora é a pressão ambiente, certo? Só que daí vai ter um furo, um orifício na parede lateral. E o que você sabe? Que a densidade do ar comprimido na atmosfera é igual a quem? É igual a 1,3 quilogramas por metros cúbicos. O que ele quer saber? Qual que vai ser a velocidade com que o fluido vai estar escapando do orifício, né? Qual que é a velocidade que esse ar comprimido? Esse ar comprimido, ele é produzido por um processo de purificação. Você tenta comprimir ele para conseguir fazer um resfriamento do sistema mesmo. E aí, o que você vai observar? Você quer saber qual que é a velocidade do escoamento quando ele escapa. Então, o que nós vamos observar aqui? Vamos primeiro começar a trabalhar com a equação de Bernoulli. Toda soma de pressão que existe na parte interna do ar tem que ser igual à soma das pressões que existem na parte externa depois que o fluido escapou. Bom, só que a pressão que tem na parte interna, deixa eu só ver aqui. Acho que faltou uma informaçãozinha para vocês, pessoal. A pressão da parte interna, só vou colocar aqui, tá? Faltou essa informação aqui no enunciado. Ela é igual a 1,25 atm. E a pressão externa é igual a 1 atm, né? Bom, atm tem que converter para Pascal. Então, cada 1 atm é igual a 101.325 Pascal. Então, no caso da pressão interna, hidrostática, 1 atm vai ser o equivalente a 101.325 Pascal. E no caso da outra pressão, que é a pressão interna aqui, isso aqui eu vou chamar de pressão externa, vai ser 1,25 atm, e esse 1,25 atm faz a conversão, né? Se um atm tem 101.325 Pascal, 1,25 atm tende a X, portanto, 1,25 vezes 1,01325 vai ser igual a 1,2665 vezes 10 à quinta Pascal. Deixa eu ver se isso aqui certo. Certinho. Daí, então você tem a pressão interna, agora em Pascal, e você tem a pressão externa em Pascal também. Daí, pessoal, o que nós vamos utilizar? Como é que nós vamos trabalhar com ela? Quando você tem essa soma de pressões aqui, vamos analisar o contexto da situação. Você tem o ar comprimido do equipamento, tem um furo nesse equipamento, aqui o furo vai fazer com que o fluido ele saia para a extremidade, né? Da atmosfera para o ar, para o meio. E daí, usando a equação de Bernoulli, o que eu posso deduzir com ele? Que eu vou ter, então, que a pressão interna, que já foi convertida, mas a densidade do escoamento, a gravidade, vezes a altura do escoamento interno,
tem mais a densidade dele vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Essa densidade é a densidade do ar comprimido, que é aquela da atmosfera. Vai ter que ser igual, então, aqui é 1,3 kg por metro cúbico da atmosfera do ar comprimido. E aí eu vou ter que isso vai ser igual à pressão externa, que é P0, mais densidade vezes gravidade, vezes a altura 2, mais a densidade vezes a velocidade do escoamento ao quadrado sobre 2. Gente, como o fluido ele escoa, nesse caso, não está tendo uma variação de altura, não tem um desnivelamento. Então, a altura 1 é exatamente igual à altura 2. Mas o que acontece quando a altura 1 é exatamente igual à altura 2? O fluido, ele não você pode cancelar os dois termos. E aqui dentro do ar, a velocidade de escoamento é zero. Ela começa a ganhar velocidade quando chega no fluido. Então, essa parte também vai se cancelar. Então, o que você vai ter? Que a variação de pressão, que é a pressão interna do ar menos a pressão atmosférica, vai ser igual à densidade do ar comprimido, velocidade dividido por 2. E aí a sua velocidade de escoamento, que é o que o problema queria que deduzisse, né? Vai ser igual a 2 dividido pela densidade do ar comprimido lá da atmosfera, vezes a variação de pressão, da pressão interna, menos a pressão atmosférica, tirando a raiz quadrada. Aí, só isso. Aí agora é só substituir os valores, pessoal. Então, o que vai fazer aqui? Essa variação de pressão vai ser equivalente, quanto que nós tínhamos em 1,26, né? Vezes 10 aqui. 1,222665 vezes 10 aqui. Então, vai ser igual a quem? 2 vezes 1,26, 625. Esqueci. 65. 65 menos 1,01325 vezes 10 aqui, dividido pela densidade do fluido, densidade do ar atmosférico aqui, do ar comprimido, que é 1,3, tira a raiz quadrada. Faz os cálculos e encontra a velocidade do escoamento do fluido que vai sair por esse orifício. Ela é bem próxima de 200 metros por segundo. O fluido ele escoa muito rápido, né? Por isso que você tem que tomar cuidado quando você tem um instrumento como esse. Acho que era isso aqui. Aí, pessoal, só para finalizar, vou pegar aqui vocês têm várias questões de Bernoulli para trabalhar uma lista, né, que foram passadas, algumas em sala de aula. Mas vamos pegar aqui uma última questão de exemplo para terminar a revisão. E aí vamos pensar num barril com extremidade fechada. Geralmente, quando o barril tem a extremidade fechada, lógico que depende da substância, mas a pressão interna é maior, porque tem os efeitos com oxigênio, né? Pode ter, dependendo do que tem alguma relação de oxidação, de combustão. Mas acho que se vocês, não sei se vocês já viram essa parte das reações em química, mas o que acontece? A pressão interna no ambiente fechado geralmente é maior do que a pressão externa, a pressão ambiente, tá? Por causa de reações químicas e transições de fase físicas que acontecem. Mas vamos focar aqui no problema. Você tem aqui um ambiente, ele vai ter uma pressão na extremidade inferior, está fechada, como se fosse um barril de cerveja, por exemplo, só que com camada de óleo e com camada de ar. Aqui, então, eu tenho óleo, aqui eu tenho um ponto de interface, lembra que aquele ponto de interface é a linha divisória, óleo e água são fluidos, são líquidos e immiscíveis, certo? E aqui eu tenho a água, e aqui eu vou ter o furo do meu orifício.
Beleza. E aqui eu vou ter o escoamento. Daí, o que, que vai acontecer? Quando eu tenho sim, eu tenho as alturas, né? Os desníveis de água e os desnível do óleo aqui. E vai escoar com a velocidade V, é como se eu estivesse abrindo uma torneira aqui, liberando um orifício. E aí, com essa mangueira, ganha uma pressão de saída que é igual à pressão atmosférica. Tá, e aí ele dá o diâmetro do barril também, ok. Coloca aqui o fio do barril, que é igual a 60 centímetros, né? Aí ele quer saber o quê? Velocidade de escoamento da água. Pessoal, quando você vai trabalhar com a velocidade de escoamento, você tem que trabalhar com a equação de Bernoulli. Então, o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar essa região que tem a água, vou chamar de um sistema, e vou calcular a velocidade de escoamento nesse sistema. Só que aqui na interface, eu vou ter uma outra pressão P que vai ser independente não, mas que vai ser diferente da pressão na extremidade fechada, na entrada, e vai ser diferente da pressão atmosférica. Então, o que eu vou ter aqui? Preciso encontrar a velocidade, vou considerar o sistema do fluido com água, que é essa parte baixa aqui do barril. Acho que eu fiz um orifício gigante aqui, deixa eu refazer. Aí tem o orifício, beleza? Aí, o que, que eu vou ter? Que trabalhar, né? Então, aqui tem a altura. Então, eu tenho pressão aqui na entrada e a pressão na saída. Vou chamar essa pressão de entrada de uma pressão P, que é do ponto de interface água e óleo. Então, o que, que eu vou ter? Usando o Bernoulli, aplicando a equação de Bernoulli, que é conservativa, eu vou ter que a pressão aqui no ponto inicial, que tem a entrada da água, mais a pressão potencial, que depende da altura, mais a pressão cinética, que depende da velocidade de escoamento inicial, vai ser igual à pressão final, que é a pressão zero, na outra extremidade, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, mais a pressão cinética na saída do escoamento. Só que daí, pessoal, o fluido saiu do repouso. Então, aqui, essa velocidade 1 é zero. E aqui, ó, aonde que eu estou, no desenho talvez não esteja tão bem definido, mas aonde que eu estou chamando de H2 é onde eu estou dando origem no sistema referencial em Y. Então, ele também vai ser igual a zero. Aí, o que, que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter que essa densidade, eu vou ter o quê? Vamos trabalhar. Vou ter, então, que quando eu faço a relação das pressões, né? Eu vou ter a seguinte relação. Que a pressão na parte da interface, mais a densidade da água vezes a gravidade vezes a altura, aqui a densidade da água, só para deixar claro, vai ser igual a pressão zero mais a densidade vezes a gravidade da água vezes a velocidade de escoamento, que é quem eu quero descobrir no final. Então, essa velocidade de escoamento, ela vai ser igual à variação de pressão, P menos P0, menos a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura 1. No entanto, o que, que eu vou ter aqui, pessoal? Que a velocidade vai ser equivalente a quem? A 2 dividido pela densidade da água, vezes a variação de pressão, menos a densidade da água, gravidade, vezes a altura. Daí, o que eu vou observar aqui? Bom, pressão zero, pressão atmosférica, é conhecida. Densidade da água também é conhecida.
são aproximadamente 1.000 quilogramas por metro cúbico. Gravidade conhecida e a altura também, o problema forneceu. E a altura é de 0,5 metro, né? Que o problema forneceu nesse barril. Falta calcular quem? Essa pressão. Essa pressão P, eu não sei quanto que ela é. Eu ainda preciso descobrir quem que é a pressão na interface para calcular a velocidade. Daí, eu tenho que considerar que aqui nesse sistema, enquanto a água não começou a escoar, né? O óleo também estava em repouso. Aqui na camada de cima, eu tinha uma situação de repouso. Quando eu tenho a situação de repouso, eu vou usar quem? A lei de Stevens, que é um caso particular de Bernoulli. Então, a pressão no ponto P vai depender de quem? Vai depender da pressão da extremidade superior do óleo, que essa é conhecida, mais a densidade do óleo, vezes a gravidade, vezes a altura do desnível do óleo. Então, essa pressão aqui no ponto da extremidade, o problema forneceu quanto que é? É 1,5 vezes 10 a quinta Pascal. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1,5 vezes 10 a quinta Pascal, mais densidade do óleo, que vai ser equivalente a 800 quilogramas por metros cúbicos. Foi fornecido isso, né? Isso. Lembra que quando tem grama para centímetro cúbico, multiplica por 1.000. Vezes a gravidade, vezes a altura do óleo, que é de 0,5 metro. Portanto, a pressão aqui que eu vou obter vai ser equivalente. Essa é a pressão no ponto 2. Então, vai ser equivalente a 1,53924 vezes 10 a quinta Pascal. Substituo essa pressão na equação da velocidade e aí eu resolvo o problema nessa equação da raiz quadrada da velocidade aqui. Então, aqui 2O, faltou O. Então, a velocidade vai ser igual a 2, dividido pela densidade da água, que é 1.000, vezes essa variação de pressão, 1,53924 menos a pressão atmosférica, menos ou mais aqui, deixa eu lembrar, menos a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura da água. Todo mundo dentro da raiz. E aí eu espero que vocês tenham uma velocidade da ordem, acho que de 10, acho que dá 10 metros, 10,72, né? Então, da ordem de quase 11 metros por segundo, certo? Aí, pessoal, cálculo de vazão, vocês conseguem fazer. Vocês querem saber a vazão de escoamento da água. Você sabe a velocidade, você sabe a área é a altura vezes comprimento, a noção primitiva de área. Ele te deu o comprimento, ele te deu o diâmetro, né? E ele te deu a altura. E a vazão massiva é a densidade vezes a vazão volumétrica. Pessoal, tentem agora estudar, a prova semana que vem, tentem estudar com as listas que eu forneci, tentem resolver os problemas com calma, acompanhem a revisão. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Bom, estudem também viscosidade, o pessoal da zootecnia principalmente, e o pessoal da agronomia estuda, por favor, a lei de Rayleigh, que é importante de se ter noção no sistema, tá bom? Bom, até mais. E aí depois qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Boa prova para todos.